Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que está se preparando aí para o jogo contra o Botafogo somente no próximo final de semana, após o término dessa data FIFA. Período que Crespo está ali tentando recuperar alguns jogadores que vêm de lesão e também melhorando a parte tática para esse jogo, até porque logo em seguida já tem as quartas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Você separou pra gente do Tricolor. Oi, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Olha, eu separei para vocês um saldo desta janela de transferências do São Paulo, aqueles que chegaram e aqueles que saíram. E a boa notícia, ainda mais do São Paulo que está passando por um momento financeiro aí bastante conturbado, é que houve um saldo positivo, porque muitos dos atletas vieram aí de forma ou por empréstimo ou então estavam livres no mercado. A gente preparou uma arte aí para vocês, olha só, chegadas no São Paulo. Teve o Gonzalo Tapia, que veio por empréstimo do River Plate. O Rafael Tolói, que estava livre no mercado depois de não atualizar, não renovar o seu vínculo com a Atalanta. O Mailton, aí sim, teve o perdão de uma dívida junto ao Metalist lá da Ucrânia, um valor de mais ou menos 600 mil euros. Aí teve essa questão por uma compra do Paulinho Boia lá em 2021. E o Rigoni, que veio por empréstimo também. Tem também o Juan Dineno, que veio, mas foi na janela um pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes, que teve toda aquela janela que outros clubes brasileiros ali também e que participavam do Mundial conseguiram fazer essas contratações. Agora, as saídas do São Paulo geraram dinheiro para o clube. Então, o lateral Ângelo, que é do Sub-17 do São Paulo, ainda tem 16 anos, teve aí um valor de 31,7 milhões de reais vindo para o São Paulo do Strasbourg, da França. Também o meia Matheus Alves assinou um contrato com o CSKA da Rússia e o valor foi aí de 38 milhões de reais, ele que já foi para lá. E o meia Lucas Ferreira, que também era muito utilizado pelo técnico Subeldia, anterior ao Crespo, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, o que dá aí essas três vendas, mais de 130 milhões de reais, um saldo positivo então para o São Paulo, lembrando, é claro, que alguns outros jogadores renovaram o empréstimo, o caso do Marcos Antônio, como eu falei para vocês, do Juan Dineno também, Juan Tressoldi, por exemplo, não conseguiu renovar o seu contrato com o Sassuolo para cá de empréstimo, teve todo esse balanço aí, mas eu quero saber de vocês, gente, aí em relação a essa janela de transferências. Não veio o Marcos Leonardo, é verdade, houve muita frustração, mas por outro lado foi bastante positivo também, não é? Antes de voltar por aí, São Paulo treinou aqui hoje no CT da Barra Funda, treina amanhã também para o compromisso só do próximo final de semana, dia 14, com o Botafogo. E a novidade do dia foi a presença do Rigoni aqui, mas só amanhã é que ele vai programado de fato para treinar com os companheiros. Tá certo, gente? Bom final de semana para vocês. Obrigada, Má, por todas as informações. E aí, Basejo? Essa é a realidade do São Paulo. São Paulo precisa vender jogador para tentar equilibrar o fluxo de caixa, não há outra alternativa. E ao mesmo tempo que ele perde alguns atletas, ele tem que repor essas saídas, mas com investimentos muito baixos, muito discretos. O São Paulo pouco gastou nessa janela de transferências, aproveitou oportunidades de mercado para não deixar o técnico Hernan Crespo na mão. Você pode discutir se os nomes que chegaram são tão bons quanto os nomes que saíram, mas os nomes que saíram também são promessas, ninguém sabe no que eles vão vir a ser como jogadores de futebol. Ainda assim, eu vejo o elenco do São Paulo um elenco muito equilibrado, é um elenco que talvez não esteja entre os melhores do país em termos de nomes, mas coletivamente o Crespo tem conseguido dar liga nessa equipe e o São Paulo vai aí para essa reta final de temporada com boas perspectivas. Na Libertadores, vamos ver se esse sonho do tetracampeonato se confirma, mas de fato Palmeiras, Flamengo, todos esses times ainda estão muito à frente do São Paulo. Eu só tenho uma curiosidade para passar para quem está nos acompanhando, o Rigoni, que está voltando ao São Paulo depois de 3 anos, e ele não fez uma grande sequência nesse período. Em 3 anos ele marcou só 7 gols e deu 7 assistências.
No mesmo período, por exemplo, que saiu o Thiago Volpi do São Paulo, no mesmo momento, o Thiago Volpi como goleiro já tem 16 gols. Ou seja, o Thiago Volpi na carreira tem mais gols em 3 anos do que o Rigoni tem de participação de gols. 7 marcados, mais 7 assistências. Vamos ver se no São Paulo ele consegue se reinventar e ajudar o time, né? Ele foi contratado para ajudar e não para ficar ali no banco como uma estátua, né? Muito bem. Eu falei sobre esse negócio do copo meio cheio, Arnaldo, que as coisas estão aparecendo e tal, para passar para o São Paulo, que aí está nessa questão do Lucas Moura, volta ou não volta para a Libertadores, será que vai dar tempo, não vai dar tempo e tal. E tem todas as coisas fora de campo no São Paulo, essas ainda não explicadas. Acordo na base, FIDIC, está devendo mais, tem um relatório aí que agora diz que o São Paulo está economizando o que pode, mas está devendo mais. Eu não sei, é mais ou menos como as coisas acontecem no Corinthians. Não, tem um negócio aqui, está melhorando, hein? Não está piorando. E o Rigoni, essa sim, a boa notícia, já está pronto para jogar, ao menos. Já está treinando. Enfim, muitas coisas. Muita mistura aí, né? Eu acho que dentro de campo, que é mais simples analisar, eu entendo que a pressa para colocar o Rigoni em atividade tem a ver com a incerteza da presença do Lucas, inclusive no jogo da volta contra a LDU, né? O Lucas não está ainda treinando no campo depois do procedimento cirúrgico no joelho. A avaliação do departamento médico do São Paulo e do médico que operou o Lucas é que ele não tem mais nada no joelho, está limpinho, e que agora seria um processo de recondicionamento físico, mas é como se ele tivesse recomeçado do zero. O jogo da LDU no Quito é daqui a 10 dias, né? Então, o primeiro jogo está completamente descartado, talvez no segundo jogo. Enquanto isso, o São Paulo vai recuperando os jogadores com lesões mais simples, né? O Arboleda, o Marcos Antônio passa a ter chance, porque ele já voltou a treinar no campo, a jogar contra a LDU e tal. E o Rigoni pode ser uma opção, até porque você não tem o André Silva, esse você sabe que você não tem, e talvez não tenha o Lucas. O Oscar também você não terá. A frase um pouquinho me incomoda, essa frase aí, né? Só depende dele e tal. O Lucas nunca fez sacanagem. Do jeito que tá, parece que é o seguinte, ó. Esse é o médico que o operou, né? Não é o médico de São Paulo. Acho que quando ele fala só depende dele, você depende de como será a recuperação dele, não do esforço. Que eu não gostei mas, sei só lá, da frase. Ele fala, cada jogador, cada caso é um caso. Então eu posso operar o joelho aqui e tal, e a minha recuperação ser pior. É que eu acho que nunca dependeu do Lucas. A parte dele ele sempre quis fazer, o cara muito correto e tal. Não, me incomoda um pouquinho a frase. Eu até entendo o que ele quer dizer, é que a frase me incomoda. Talvez ter sido mal colocada, mas eu não quis dizer que o Lucas pode não querer, ou não vai fazer fisioterapia. Não, ou que não estava querendo e agora só depende dele. O organismo do cara pode ser um organismo diferente. Né? Não, eu acho que fundamentalmente pelo procedimento feito na artroscopia, que é retirar a fibrose que causava dor. Isso. Então, acho que o que ele está dizendo, ele não vai ter mais a limitação da dor no processo de recondicionamento. A fibrose se foi. Então, o depender dele, acho que agora é o correr atrás, porque, na verdade, ele ficou inativo depois desse procedimento por 2 semanas, 10 dias. Então, ele voltou a algumas casas, né, no processo de recondicionamento. Agora, quantas questões fora de campo são várias, Tironi. Eu acho que aí valeria a gente mergulhar mais. Para mim, aquilo, antes de colocar o projeto de votação da base, da parceria, no Conselho Deliberativo, o São Paulo tem que, isso eu estou sugerindo, né, porque eu não falo pelo conselheiro do São Paulo, né, falo pelo público ou pelo torcedor do São Paulo. O São Paulo teria que abrir as suas contas desse movimento financeiro desse ano, do FIDIC. Por quê? Porque o fundo que controla o FIDIC e as restrições econômicas do São Paulo hoje é o parceiro que vai controlar a parceria da base amanhã. É o mesmo parceiro. E acho que essa situação só poderia ser aprovada se tiver dando certo agora, nesse momento. Dando certo não é... Se tiver a comprovação que esse negócio está funcionando. Se fosse uma franquia, primeiro você mostra que o primeiro prédio deu certo, a primeira loja, deu certo aqui, aí eu tô indo para a segunda loja. Seria uma coisa lá assim. Não é só uma questão, né, do hoje. Ele afeta o amanhã e a coisa mais rica que o São Paulo tem, que é a sua categoria de base. Então, né,
É claro que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, sem oposição, ele vai passando, vai atropelando tudo, né? Então a aprovação é quase um rito. Então vamos apresentar para aprovar. Mas, insisto, eu acho que a gente traz aqui, a partir das próximas semanas, até o São Paulo voltar a jogar, mais detalhes sobre como está funcionando agora e mais detalhes do que é o projeto para a base lá. Porque essa sinalização de dívida aumentando, ela pode ser justificada desde que expliquem. O FIDIC não elimina a dívida. Uhum. Ele não é que o FIDIC ele controla os gastos. Sim. Essa é né? O São Paulo continua gastando mais do que podia. Pode ser um indício da situação. O São Paulo está arrecadando menos do que podia. Pode ser uma outra situação, que para mim também está no ar, né? Quando você compara patrocínios dos outros clubes e do São Paulo, receitas dos outros clubes e do São Paulo. O São Paulo não arrecadar hoje R$1 bilhão pelas condições que ele tem, eu não consigo explicar. Eu acho pouco o que o São Paulo arrecada. Concordo. Né? Bom, vamos conferir aqui os destaques do dia no Band Esportes. Vamos, claro, voltar a esse tema do São Paulo mais a fundo ao longo das próximas semanas. Debate pronto está chegando agora, hein? Depois trazer aqui mais algumas informações do GE.com falando sobre a situação de Ferrarese, né, que cresceu muito com a chegada de Crespo. Abre aspas aqui para a matéria. Do ataque à zaga, Ferrarese usa trunfo para crescer no São Paulo. Só não joguei de lateral esquerdo. Polivalente, zagueiro vira titular absoluto com Crespo, é líder de desarmes no Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes e retoma o início da carreira para ajudar na parte ofensiva. Um dos jogadores que mais cresceu sob o comando de Crespo foi Nahuel Ferrarese. O zagueiro voltou a atuar em sua posição de origem e ganhou ainda mais confiança com o sistema 3-5-2 utilizado pelo treinador. Desde o retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes, o jogador lidera com larga vantagem a lista de jogadores com mais desarmes no campeonato. Até a partida contra o Cruzeiro, o venezuelano tinha 43 desarmes neste recorte do torneio, enquanto Lucas Sacha, do Fortaleza, tinha apenas 28 na segunda colocação. Curiosamente, no início da carreira de Ferrarese, o jogador foi do lado oposto do campo, ele era centroavante. Ainda nas categorias de base, foi gradativamente mudando de posição até se consolidar como zagueiro. Ferrarese sempre fez questão de destacar que sempre se sentiu bem jogando no São Paulo, mesmo quando não era titular absoluto do clube. Abre aspas, é uma fala de Ferrarese, desde que estou aqui sempre tive momentos saborosos, lindos, como queira chamar. Por mais que às vezes eu não tivesse minutos em campo, que é o que todos querem, ninguém gosta de ficar fora dos 11. Mas infelizmente é assim. Representar essa camisa para mim é um orgulho. No dia a dia dou meu máximo e aproveito quando sou escolhido para estar entre os 11 iniciais. Agora a Ferrarese é parte integrante da espinha dorsal da equipe que chegou às quartas de finais da Libertadores. O zagueiro foi um dos personagens principais nas oitavas de finais, tendo cometido 2 pênaltis que não foram convertidos no jogo de ida da Colômbia e gerado a expulsão de Edwin Cardona no Morumbi. Enfim, Ferrarese foi convocado para defender sua seleção, que é a Venezuela, nesta data FIFA. Os venezuelanos estão na 7ª colocação das eliminatórias e ainda buscam garantir uma vaga na Copa do Mundo. E se a Venezuela garantir essa vaga, com certeza ele estará na Copa do Mundo ano que vem. E se ele não for vendido pelo São Paulo até lá, possa se valorizar ainda mais e quem sabe futuramente, e se o São Paulo for vender após Copa do Mundo, pegar uma grana muito interessante. Enfim, essa é uma boa análise aí de Ferrarese no São Paulo, com o seu crescimento juntamente com o Crespo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!